Fala, aprendiz, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Kevin, eu sou desenvolvedor de software do canal Programador Aprendiz e hoje eu sou o seu professor. Vamos dar início aí à aula 7, começar a estruturar o nosso banco de dados. Eu vou tentar explicar devagarzinho para vocês, porque eu sei que essa parte é bem, complicada e muita gente se perde aí com o banco de dados. Eu vou usar um banco de dados simples, tá? Para facilitar aí o uso do mesmo, para que todos possam entender. Só que se vocês quiserem ir a fundo nos bancos de dados, estudar banco de dados, eu recomendo aí. Tem o curso de SQL da Navarra, um curso em vídeo, se não me falha a memória. Mas tem cursos específicos de SQL, tá? Por aí. Existem vários tipos de banco de dados, né? De banco de dados que usam SQL. Eu vou usar aqui o SQLite, tá? SQLite eu vou usar. Por quê? Eu já vou explicar por que eu vou usar ele. Ele é um banco de dados meio que local. Eu não vou usar ele separado, em um servidor separado, nem nada do tipo. Para ficar um pouco mais fácil, mais simples aí de vocês fazerem, para não precisar abrir servidor e tal, pgadmin, não sei o que. O SQLite ele facilita bastante aí a vida do desenvolvedor com Python. Beleza? Então bora lá pro código, aula 7 aqui, já fiz a pastinha da aula 7 e já abri ela aqui no VS Code. Por que eu vou usar o SQLite e não o MySQL, que é um bem comum que eu usei, eu acho, em um curso anterior. Tem alguns outros SQLs aí, banco de dados, o Oracle, mas eu vou usar o SQLite. Por quê? Porque o SQLite, quando você instala o Python, a partir do 3.12, eu acho, 3.10, eu não me recordo bem, ele já vem basicamente com o SQLite aí na sua raiz. Então você não vai precisar instalar nada, instalar banco de dados, instalar sistema nenhum, nada. Você consegue simplesmente, do jeito que a gente instalou aí na primeira aula, caso você tenha caído aqui de gaiato aí e não viu as aulas anteriores, eu aconselho você a clicar aqui, tá? Nesse link. E eu vou deixar aqui em cima e vou deixar aqui nos comentários também o link da playlist. Então, acompanhe as aulas desde o começo, você vai conseguir entender o enredo aí da rede social que nós estamos desenvolvendo. Se você está me acompanhando desde lá, você instalou o Python, instalou o VS Code, instalou tudo bonitinho. Então, você não vai precisar instalar mais nada. Você não vai precisar instalar um banco de dados, uma SQL ou qualquer outro que seja. Você não vai precisar de basicamente nada, você só vai precisar usar. Então, por isso que eu escolhi o SQLite, tá? Ele é simples e é uma forma de usar. O código SQL, a linguagem SQL, é basicamente, né, não é idêntica, mas é basicamente igual em todos os bancos de dados, com algumas variações, mas algumas variações bem pequenas. Então, se você aprender qualquer que for o SQL, qualquer linguagem SQL, qualquer banco de dados, você praticar, no outro você vai conseguir se virar de boa. Não precisa se preocupar com isso. Tem umas coisas que funcionam em uns, que não funcionam em outros e tal, mas são coisas mínimas. O básico, ele serve para todos, tá bom? Eu vou deixar aí também no GitHub, eu vou criar depois aí um arquivinho de texto, um TXT, com alguns comandos básicos do SQL, né? Para apagar, para inserir, para selecionar. Então, alguns comandos básicos aí do SQL para a gente ir usando e vocês irem praticando, tá? Mas conforme a gente vai escrevendo o código, a gente também já vai praticando juntos. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é importar o SQL lá em cima, né? Então, o SQL, ele não vai importar, você não vai precisar importar ele igual você importou o Flask ali, né? Quebrado, só algumas coisas que você vai usar. Ele você vai importar tudo. Ó, ele já vai mostrar para mim. Então, você importa o SQLite 3, tá? No Python, você vai importar dessa forma. Import SQLite 3. Dessa forma, você já pode utilizar aí o SQLite no seu código Flask. Eu vou fazer uma configuração aqui para eu definir aonde que está o meu banco de dados, né? Eu vou definir aonde que está o meu banco de dados de uma forma segura.
tá bom? Do mesmo jeito que eu defini a chave secreta ali, eu vou definir aqui o database. E o nome do meu database, que é usuários.db, tá? Então faça dessa maneira. Aqui, nesse banco de dados, eu vou guardar todos os usuários, todos os dados de cada usuário. Então eu vou explicar para vocês que eu vou criar uma tabela. E nessa tabela, basicamente, cada usuário vai ter uma tabela dessa, com os dados dele. Cada usuário vai ter uma tabela. Então, basicamente, é assim, eu vou criar a tabela, base, né, assim, como que vai ser todos os usuários, e cada usuário vai preencher os dados daquela tabela. Vai ficar meio que uma tabelinha, assim, para cada usuário. Beleza? Eu vou fazer uma função aqui, ó, antes de começar a página inicial, vou fazer uma função para conectar no banco de dados. Eu posso conectar sempre, eu poderia conectar sempre que eu for usar ali dentro da própria rota, né? Tipo aqui no acesso, que eu vou precisar do banco de dados para verificar os usuários os dados que eu tenho no banco de dados para poder verificar o login, né? Na hora que ele tentar fazer o login. Só que eu acho isso muito cansativo, ficar repetindo código em toda a função, que nem eu vou usar aqui no acesso, eu vou usar aqui no cadastro, eu vou usar etc. Em várias funções, em várias rotas que nós vamos ter aí. Então eu vou tentar criar uma função aqui para facilitar aí a abertura aí do banco de dados, né? Essa conexão, beleza? Então eu vou criar uma função que é def. Aqui não precisa ter rota, tá? Não vai ser acessada pelo usuário. Isso aqui não vai ser acessado pelo usuário, só pelo código, só pelo servidor. Então não precisa ter rota. Rota é só quando o usuário, através do navegador, vai fazer alguma comunicação ou algum acesso, beleza? Então aqui eu quero ler os dados do meu banco de dados. Então getDB, criei a minha funçãozinha. Aí agora eu vou dar um return nela para parar de dar erro. Ela vai me retornar o G. Ah, antes disso, eu preciso importar uma coisinha do Flask. Tá? Aqui no Flask, aqui depois do JSONify, vou aumentar aqui. Aí. Aqui depois do JSONify, você vai colocar uma vírgula e importar o G, tá? Que esse G é só uma letra, mas só que ele vai servir aí para armazenar a conexão aí do banco de dados, tá? Ele vai armazenar a conexão do banco de dados dentro disso daqui. É meio que uma função aí do Flask, tá? Também é uma função, assim, digamos. Não é bem uma função, mas eu não estou lembrando como que eu posso explicar para vocês. Bom, aqui eu vou catar o meu g.db. Primeiro, eu tenho que fazer um if aqui. Se o banco de dados não existir. Então, se ele não tiver alocado ali dentro do G, né? Se o banco de dados não existir, g.db, aí o meu banco de dados vai receber o SQLite 3.connect, que é a conexão aí do meu banco de dados. Aqui dentro eu vou fazer algumas configurações. Eu vou pegar o meu banco de dados, né? O local dele, que está ali dentro do meu app config database. Então, app config database aqui. Da mesma forma que você escreveu lá em cima. E outra configuração que eu vou passar é esse detect types. Para que serve isso aqui? Ó? Detect types igual SQLite 3.parse. Parse é esse daqui. Types. Isso aqui vai fazer com que, por exemplo, você salva no banco de dados um arquivo em data, uma data, por exemplo.
ele vai em um formato específico para lá. Então, se você deixar isso daqui ativado, ele, quando ele retornar para cá pro Python, ele facilita aí a comunicação do Python, ele facilita a interpretação. É basicamente isso. Eu quero explicar de uma forma simples, para vocês entenderem, mas o SQL é uma linguagem, ele guarda os dados de uma maneira, e o Python vê dados de outra maneira. Então, para você não precisar ter que ficar trocando dados e formatando na hora que você precisar usar os dados no Python, com isso aqui ativado, ele já facilita esse caminho para a gente, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, você meio que ajuda na interpretação dos dados que são salvados no banco de dados. Beleza? Acho que deu para entender mais ou menos, né? Aí eu vou colocar outra linha aqui, que é o g.db.row Factory. É esse aqui. Igual SQLite 3.row. Aqui. Isso daqui, se você não deixar isso daqui ativado também, não usar essa linha de código, você vai ler, você vai receber, quando você receber os dados do banco de dados, você pega os dados, ele vem meio que uma tupla ou uma lista, acho que é mais para uma lista, ele vem como uma lista. Aí você quer, por exemplo, nós vamos ter as colunas da nossa tabela, nome, senha, tema, tudo isso. Então, para você acessar o nome, por exemplo, você vai ter que ver em que local ele está dessa lista, né? Aí, se ele for o primeiro item, ele é o 0. Então, aí você vai ter que acessar usuário 0, por exemplo, mais ou menos, entendeu? Então, isso dificulta um pouquinho. Você vai ter que sempre ficar lendo ou decorar como é que é a estrutura ali do seu banco de dados para você conseguir saber. Eu quero pegar a senha para fazer alguma coisa, ou o tema. Aí você tem que saber qual a ordem ali para conseguir pegar o tema. Agora, se você deixar essa linha de código ativada, ela funcionando do jeito que está aqui, você não vai precisar. Você pode simplesmente colocar usuário, tema. É como se fosse um dicionário no Python. Ele vai dar nomes para cada elemento aí da tabela, né? Para cada linha da tabela. Então, o usuário, você pega o usuário, nome, aí vai vir o nome do usuário. Usuário, senha, aí vai vir a senha. Você usa o nome que você usou ali na nomeação da tabela, né, das colunas. Você usa o nome da coluna para identificar o que você quer. Então, facilita bastante na manutenção, facilita bastante na usabilidade. Então, isso é muito importante. Eu não costumava usar, e eu sempre tinha que usar tipo como uma lista. Então, o usuário abre chaves e coloco o número da lista do item que eu quero. Com isso, eu não preciso. E aqui ele vai me retornar o meu g.db, né? g.db. Então, ele vai me retornar o meu banco de dados. Beleza? Então, aqui eu já tenho a minha funçãozinha que vai conectar no meu banco de dados, pegar os dados e falar para mim ainda de quebra como que eu quero esses dados, né? Já configurados. Já basicamente configurados. O Flask e o Python já vai facilitar bastante aí o caminho. Eu vou colocar um comentário aqui. Então, o que é isso aqui? É a função para conectar ao banco de dados. Então, isso daqui é a função aqui para conectar no banco de dados, tá? Basicamente isso. Ele vai pegar e conectar no banco de dados. Se ele já não estiver conectado, ele vai conectar no banco de dados. Agora eu preciso fazer uma função para fechar essa conexão. Porque sempre que você não estiver usando, é seguro, é o ideal você fechar a conexão, porque pode ocupar muita memória e etc e tal. Então é muito importante fechar, sempre fechar a conexão. Quando eu faço dentro da rota, antigamente eu fazia dentro da rota cada vez. Eu ia utilizar, eu abria a conexão e fechava a conexão dentro da rota.
Então, basicamente, eu tinha que escrever sempre esse código todo dentro da rota, de cada rota, para utilizar. Aí, eu tinha que sempre, quando eu termino de usar, ou seja, eu verifico os nomes do login, no caso, por exemplo, se nome e senha coincidem, se está no banco de dados, salvo, beleza. E depois de tudo feito, eu tinha que fechar essa conexão antes de dar o return lá da função. Então aqui tem o Flask, ele nos dá uma função, uma rota, digamos assim, e verifica isso para a gente já, tá? Então ele já fecha essa requisição, né? Essa conexão, sempre que ele perceber que ela não vai ser mais usada. Então isso aí é uma coisa automática aí do Flask que facilita bastante também. Aí aqui a gente vai usar o arroba, o construtor, né? Arroba app, que é a nossa aplicação Flask. Isso aqui vai vir do Flask. É o Teardown App Contest. É esse mesmo. Esse primeiro aqui, ó. Teardown. Então, quando for tarde demais, ele vai fazer isso. Não é isso, mas mais ou menos para vocês decorarem aí. Eu vou criar a função. Então, quando ele perceber que não vai precisar fazer conexão, que está demorando, que não está utilizando o código mais, ele vai entrar aqui nessa função aqui. Então, close db. Eu vou passar aqui dentro um error que ele pede, tá? Não que eu vá usar, mas ele vai reclamar se eu não passar. Então aqui eu vou dar um db, vai receber um g, que é onde está a minha conexão, ponto pop, que é para apagar, né? E eu vou apagar o meu db. Aqui é nome, isso. Tá? Então é só fazer dessa maneira aqui, que ele vai aí apagar, vai fechar aí e apagar a nossa conexão, nossos dados da conexão. Aí aqui se db is not nome, aí eu fecho a conexão db.close. Bom, acho que tá certo. Depois eu tenho que testar para ver se ele vai fechar a mesma conexão. E agora nós vamos criar uma função para criar a tabela, né? Nós vamos precisar criar a tabela do banco de dados. Nós vamos fazer isso aqui. Bom, eu estou pensando porque normalmente eu crio um arquivo aqui por fora e crio tabelas nele, faço as coisas. Mas o ideal é fazer tudo no código. Quando o código executar, ele vê automaticamente, opa, essa tabela já existe, isso daqui já está feito, o banco de dados já está conectado. E ele fazer tudo é meio que automático. Então eu vou tentar aqui criar table. Eu vou criar uma tabela. Toda hora ele fica dando um espacinho a mais na indentação. Porque eu não sei. Acho que o teclado que tá com algum problema. Aí eu vou db, vai receber a conexão, getDB. Então aqui eu estou recebendo, eu estou conectando o meu banco de dados, tá vendo? Aqui eu estou conectando o banco de dados e jogando dentro dessa variável aqui. Para criar a tabela eu preciso fazer isso, conectar o meu banco de dados. Então eu conecto, jogo dentro dessa variável. Aí eu já tenho o meu banco de dados, então eu vou pegar ele aqui, vou chamar db.execute. O execute é meio que o ponteiro no banco de dados, para quem estudou banco de dados aí, meio que o ponteiro lá para eu escrever o que eu vou escrever dentro do meu
comando, né, para executar aí o que eu quero escrever. Por que que eu coloquei 3 aspas lá e 3 lá? Porque aí eu posso fazer tudo que eu escrever aqui dentro vai ser string, mesmo que eu pule linha. Mesmo que eu pule linha, vai sempre ser string, tá? Se eu fizer aspas duplas ou aspas simples, eu tenho que escrever tudo na mesma linha. Aí meio que fica ruim aí para eu enxergar, para ficar visualmente bonitinho, sabe? Então agora aqui eu vou pegar do código que eu tenho já e vou colar aqui e vou explicar para vocês, tá? Então aqui eu estou dando um comando para o meu banco de dados, né? Um comando SQL, que ele vai fazer o quê? Ele vai criar creatable if not exist, ou seja, crie uma tabela se não existir. E o nome da tabela, que é usuário, tá bom? Então, eu vou criar a tabela usuário. O nome do meu banco de dados é usuários, e aqui é uma tabela que vai ser de cada usuário, por isso é no singular. Então, aqui é uma tabela usuário. Na hora que eu quiser acessar dados de um usuário, eu vou acessar essa tabela do usuário específico. O que, que é essa primeira linha aqui? É o primeiro elemento. Sempre que você criar uma tabela, tem que ter esse elemento, principalmente aí de usuário, que é o ID, que é o elemento ID. É um elemento que é basicamente um código que vai ser de cada usuário. O primeiro usuário cadastrado no banco de dados vai ser o ID 1, o segundo usuário 2, o terceiro 3 e assim por diante. Mas para que não precisamos fazer manualmente, colocar o ID, e se dezenas de pessoas se cadastrarem no mesmo instante? O meu site está no ar, eles se cadastram no mesmo instante. Como é que eu vou saber quem é 1, quem é 2, quem é 3? Se eles ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, aí é um problema. Então, para isso, existe no SQL a solução, que é esse interge primary key auto-increment. Esse auto-increment faz com que cada usuário entre em uma fila, né? Então, se eles cadastraram lá basicamente no mesmo tempo, eles vão entrar numa fila e essa fila vai dando o ID correto para cada um. Isso aqui não precisa, nunca vamos precisar, nunca vamos precisar preencher isso para ele, tá? Isso aqui vai ser preenchido automaticamente. Então, esse ID é muito importante e é muito importante que seja feito dessa maneira, integer primary key automaticamente. Escreve desse jeito aqui e vai funcionar. Então, a ideia aqui é que sempre seja automático, o próprio banco de dados faz isso. Automaticamente ele vai cadastrando, ele vê quem é o último e vai cadastrando. Por isso é bom usar banco de dados. Se eu tivesse que usar um JSON, por exemplo, eu ia ter que fazer um código um pouquinho grande, para fazer um for para ver quem que é o último lá, quais são todos, e ir adicionando o próximo. Beleza? Então aqui eu coloquei o nome, né? A próxima coluna, que é o nome, que é um texto, not percebe que em alguns bancos de dados, né, não o SQLite, o SQLite não precisa, mas alguns bancos de dados você precisa especificar o tamanho do elemento, ou seja, é um texto com 35 caracteres, né, 35 caracteres, ou é um texto com 255, se eu não me engano, que é o maior. Então, existe limite, né, e você tem que especificar aí o tamanho aí de cada um. No SQLite não precisa, isso é uma coisa boa da SQLite, fica e aloca na memória a quantidade correta do que tem, né? Então, facilita bastante aí nosso código também. Não é tanto burocrático, né, o SQLite. Outra coisa, aí depois a senha também é um texto, tá? Não é número, não é mesmo. Ah, mas a senha dos meus usuários só vai aceitar número. Sempre tem que ser um texto. Para quando a gente for ver esses dados no Python, ele tem que vir como string. Se você precisa usar esses dados como um int, como um inteiro, eu guardei ali o valor em dinheiro de alguma coisa, né, no banco de dados. Não tem problema. Você salva como string, depois você transforma ele lá no Python para valor inteiro. Você pode sim, ele existe tipos booleano, tipo int, float, tem tudo no SQL. Só que eu, particularmente, prefiro colocar tudo em texto, que evita muito erro, evita muito problema, para depois eu corrigir isso no Python e transformar aí, porque é muito fácil, né, transformar no Python. Então eu prefiro tudo isso. Então tudo que eu salvo no banco de dados
basicamente tudo, né? Tem algumas coisas que não, algumas horas não dá, mas normalmente eu salvo tudo em texto. Então tem a senha aí, que é o texto, o tema, que tem o default daquela nossa cor lá, tá? Então ele já vai salvar essa cor. Nós poderíamos até tirar daqui, ó. Esses aqui a gente pode até tirar. Não precisa passar, tá? Só que eu vou deixar também aqui. Mas enfim, então aqui o tema, a imagem de perfil, a imagem de capa, vai ter esse default aqui na frente, né? Esse default, porque ele já vai passar um valor para ele como default, né? Isso pode ser alterado, isso vai ser alterado depois. Quando o usuário for mudar o tema, por exemplo, ele salva outro tema aqui no banco de dados para o usuário, beleza? E uma forma de identificar o usuário é através do ID, por isso que o ID é muito importante também, tá? Então, esses três aqui vão ser default. Aí depois eu tenho aqui o e-mail também, que é um teste, que também vai guardar o e-mail do usuário. E o que é esse not num que esses três aqui têm? Ó? Não pode ser nulo, tá? Então, não pode ser vazio. Isso exige que o usuário salve algo aí, não pode ser vazio. Se for vazio, vai dar erro, ele não vai salvar os dados. Então, os dados sempre precisam estar completamente preenchidos. Outro problema que nós temos, né? Se a gente for ver no nosso cadastro, tem como, aqui no cadastro, o usuário enviar dados vazios. Então, aqui ele pode colocar o username dele vazio, não deixar nada, e apertar enviar, e vai enviar para o Python vazio. Como corrigir isso? Aqui no próprio HTML, você vai colocar um negócio chamado required. Ó. Required. Então, no e-mail, required. Required aqui no username, no e-mail e na senha também. Aí aqui, até no confirmar senha, se você quiser, pode colocar o required. Porque aí obriga... Opa, coisa errada. Aí. Tinha apagado o ID ali. Deixa eu ver se nenhum apagou. Não. Esse required aqui obriga o usuário a escrever. Então, não tem como o usuário tentar enviar ou submeter lá o formulário, né? Sem ter preenchido todos os dados. Então, é obrigatório preencher todos os dados. Então, nós já temos aqui... já temos feito nossa criação de tabela. Lembra que todo código SQL precisa ser finalizado com ponto e vírgula, tá? Ele tem que ter o ponto e vírgula no final. Então, aqui eu crio a tabela, abri parênteses, passei os dados que eu quero na tabela, todos alinhados bonitinho, todos com vírgula, tá? Para não virar bagunça e ele não dá erro também, senão ele não funciona. Depois eu fechei o parênteses e coloquei um ponto e vírgula no final. Isso vai fazer com que funcione. Aí, depois disso, já vai funcionar meu banco de dados. Você precisa comitar, né? Salvar isso aí. Então, eu db.commit. Tá aqui já. Commit. A função aí do SQLite. Todo banco de dados você precisa comitar os dados, né? Ou seja, salvar basicamente os dados no banco de dados. Então, eu criei a tabela, fiz tudo isso e comitei ela. Então, aqui a tabela já vai ser criada. Agora, eu preciso chamar essa criação da tabela. Então, para chamar, eu vou dar um with aqui. App.context igual o de cima. E aqui eu chamo o create table. Aí aqui ele vai esperar e vai criar a minha tabela. Ah, mas essa tabela vai ser criada toda hora? Não, porque ele vai verificar que a tabela já existe e não vai criar mais a tabela. Beleza? Basicamente é isso. Então aqui a gente já tem a criação da tabela, a criação do banco de dados e a utilização, conexão do banco de dados, tudo de forma segura e bem simples, acredito eu, que da forma mais simples que eu consegui pensar. Tá? Então aqui nós já temos nosso banco de dados funcionando. E agora, como eu vou fazer o cadastro? Deixa eu ver quanto tempo está de vídeo. 29 minutos. Na próxima aula, vai ficar para a próxima aula. Tá? Na próxima aula eu vou mostrar e vou começar a utilizar agora o banco de dados. Então, nós criamos o banco de dados, fizemos a conexão, o fechamento, tudo dele bonitinho. Eu vou até executar aqui
Tá vendo lá, ó? Apareceu lá, ó, vou até aumentar, ó. Ele apareceu lá, ó, usuários.db, ou seja, ele verificou que eu não tinha o banco de dados e criou para mim o meu banco de dados. Se vocês fizerem isso, já vai criar seu banco de dados e já está com a sua tabela. Se você clicar aqui, você não vai conseguir enxergar, porque banco de dados é uma doideira. Então é tudo bagunçado, mas ele já mostra aqui, ó, mais ou menos dá para ver que nós temos a tabela, nossa tabela já criada ali dentro do banco de dados, tá? Esses são dados binários, então é difícil de identificar. Beleza? Então na próxima aula nós já temos o nosso banco de dados criado, a tabela criada, agora nós vamos começar a inserir dados nesse banco de dados, né? Cada usuário que se cadastrar, a gente joga os dados dentro do banco de dados. Aí a gente já consegue fazer o login também. Aí na próxima aula eu já faço o login através do banco de dados também. Beleza? Até a próxima, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações. Isso me ajuda bastante. E compartilhe o vídeo com a galera. Compartilha na comunidade, conversa com os amigos, para ter um pouco mais de engajamento. E eu conseguir ajudar mais pessoas também. Eu tento explicar isso de forma simples e de graça, né? A maioria desses conteúdos aí na internet são pagos. Eu não estou vendendo curso, eu vendo consultoria. Quem quiser aí, entre em contato comigo no Instagram. Então, vocês podem... Ah, Igor, eu queria fazer algo diferente, eu estou tendo dificuldade. Entre em contato comigo, a gente faz um preço legal e já eu presto consultoria aí de um mês, uma semana, um dia, uma consultoria só. Então, a gente pode conversar a respeito. Só me seguir no Instagram, manda uma mensagem lá que eu respondo assim que eu puder. Beleza? Eu vou deixar todos os links do GitHub, o link do GitHub com os arquivos, né? O link do meu Instagram, o link do meu LinkedIn, tudo isso vai ficar aí nos comentários, dá uma olhadinha. Aproveita e comenta alguma coisa aí, se você achou o vídeo legal, se tem alguma dica ou sugestão, dica ou dúvida, qualquer coisa que seja, que eu ou a própria comunidade tenta te ajudar, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima!